Olá, eu sou Matheus Alves e a minha dupla é Fausta Lavínia. O tema do nosso seminário é Hortaliças na Alimentação Humana: Evolução, Importância Nutricional e Segurança Alimentar. Muito mais do que saciar o apetite, os alimentos também são necessários para suprir as necessidades nutricionais do nosso organismo. Cada um possui uma função específica para a manutenção do bom funcionamento do corpo humano. Por isso, uma dieta balanceada e diversificada tende a ser mais vantajosa por disponibilizar uma gama maior de nutrientes e favorecer as reações metabólicas. Se compararmos o corpo humano com uma máquina, as hortaliças seriam os lubrificantes que fazem as engrenagens trabalharem de maneira azeitada e sem trancos. Considerados alimentos reguladores, as hortaliças são fundamentais para fazer o organismo funcionar de maneira adequada e harmônica. Segundo o Anuário Brasileiro de Hortaliças de 2017, os principais cultivos no Brasil no ano de 2015 foram o tomate em primeiro lugar, seguido da batata, a melancia, cebola, cenoura, a batata doce, o melão e, por último, o alho, com 0,7% desses cultivos. Ocupando uma área de 752 mil hectares, as hortaliças possuem uma produção de 17,9 milhões de toneladas, com um valor de produção de 23,2 bilhões de reais. Os estados brasileiros com maior representatividade foram São Paulo, com 20,7% dessa produção, seguido de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Por último, Rio Grande do Sul, com 6% dessa produção. O aumento do consumo de frutas e hortaliças parece ser uma realidade em países desenvolvidos, como os Estados Unidos e Japão, além da Europa. A produção de hortaliças no Brasil começou, se difundiu e popularizou-se há muito tempo, conforme relataram Madeira, Rei Schneider e Giordano, em estudos sobre a contribuição portuguesa à produção e ao consumo dessas plantas no país. Foi quando se intensificou a urbanização do país, bem como a chegada de imigrantes açorianos para a região sul. Com esses estrangeiros, vieram muitas cultivares de hortaliças, se destacando as de cenoura e cebola. A maioria das culturas brasileiras são oriundas do melhoramento genético do material tradicional. As hortaliças apresentam uma importância nutricional relevante. São fontes de vitaminas, exceto a B12, sais minerais, fibras, antioxidantes e auxiliam na hidratação. Baixo consumo pode ocasionar carências nutricionais para o ser humano, fragilizando-o e tornando-o mais suscetível às doenças. O consumo diário de hortaliças pode proteger ou evitar doenças degenerativas, além de apresentar um aumento na provisão e uma diminuição de riscos de doenças como a hipertensão e o diabetes. Consumir hortaliças todos os dias é fundamental para quem busca um estilo de vida saudável. Elas também possuem poucas calorias, ideal para aquelas pessoas que desejam manter ou reduzir o peso. Além disso, esses alimentos são muito versáteis e podem ser consumidos crus, cozidos, em forma de sucos, no preparo de doces e salgados. O consumo de hortaliças no Brasil permanece muito baixo dos valores diários preconizados por instituições nacionais e internacionais, como o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. A OMS recomenda o consumo diário de 400 gramas de frutas e hortaliças em 5 ou mais dias da semana. No nosso país, segundo a FAO, o consumo de hortaliças por pessoa-dia é de apenas 141 gramas, ficando para trás, inclusive de alguns países mais pobres da Ásia e da América Latina. Nos países mais desenvolvidos, o consumo de hortaliças é maior. Por exemplo, o Japão consome o dobro do que é consumido no Brasil, isto é, 280 gramas pessoa-dia. Países como Portugal e Itália consomem respectivamente 416 e 353 gramas pessoa-dia. O fortalecimento de ações de pesquisa específicas para o melhoramento genético pode contribuir para a melhoria da alimentação no país, com o desenvolvimento de variedades com maior valor nutritivo. São exemplos destas pesquisas os tomates com alto teor de licopeno, que são antioxidantes que combatem os radicais livres, ou as cenouras e batatas doces, com alto teor de carotenoides, precursores da vitamina A.
Outros exemplos de hortaliças mais nutritivas que estão sendo pesquisadas são o alface, com maior teor de folato, ácido fólico ou vitamina B9, e a abobrinha, com maior teor de luteína, outro antioxidante conhecido especialmente por beneficiar a saúde dos olhos. A inserção no cardápio de outras hortaliças não tão conhecidas, mas que se destacam pela riqueza em nutrientes, como é o caso das hortaliças punks. Nesse sentido, a diversificação de cultivos pela adaptação e adoção de espécies como as punks pode estimular o fortalecimento da agricultura familiar, criando oportunidades de incremento de renda e ampliação da classe rural. Sobre a segurança alimentar. A disponibilidade dos alimentos, o acesso das pessoas aos mesmos e o consumo adequado do ponto de vista nutricional são os três pilares sobre os quais se assenta o conceito de segurança alimentar. As mudanças climáticas, a escassez de recursos hídricos ou a degradação dos solos são algumas das ameaças que colocam em perigo a segurança alimentar, além dos atuais efeitos socioeconômicos da pandemia do Covid-19. Conforme a FAO, em uma definição estabelecida na Conferência Mundial de Alimentação de Roma em 1996, a segurança alimentar ocorre quando todas as pessoas têm acesso físico, social e econômico permanente a alimentos seguros, nutritivos e em quantidade suficiente para satisfazer suas necessidades nutricionais e preferências alimentares, tendo assim uma vida ativa e saudável. Segurança do alimento é o termo usado para se referir às medidas que permitam o controle da introdução no alimento de qualquer agente que promova risco à saúde, consequência do controle de todas as etapas da cadeia produtiva, desde o campo até a mesa do consumidor. Já a segurança alimentar diz respeito ao direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, resultante da implementação de políticas públicas e boas práticas de produção agrícola para a garantia de alimentos saudáveis para toda a população. Os 4 pilares para a segurança alimentar: a disponibilidade, que se refere à produção, às importações, o armazenamento e também a ajuda alimentar, entendida como uma transferência no caso de necessidade, seja a nível local ou nacional. A estabilidade, que a insegurança alimentar pode ser transitória, devido a questões relacionadas com o caráter estacional das campanhas agrícolas ou o ciclo das crises econômicas. Para evitá-la, o armazenamento é importante. O acesso. A falta de acesso aos alimentos pode ter razões físicas, quantidade insuficiente de alimentos, isolamento das populações ou socioeconômicas, como preços elevados, falta de recursos monetários. E o consumo, que deve estar relacionado com as necessidades nutricionais, mas também as preferências alimentares. Conclui-se que as hortaliças são de grande importância para uma boa alimentação e nutrição. Cada vez mais devem ser incluídas nas refeições diárias. Cabe ao governo, deste modo, incentivar, através de propagandas e políticas públicas, a garantia de uma segurança alimentar para todos. Aqui foram as referências utilizadas para fazer o seminário. E obrigado.